Então, bem-vindos. Hoje, para continuar, a gente vai falar da parte da modulação. Então, vamos lembrar. Modulação é a tarefa de transformar uma onda digital em uma onda analógica. Então, a gente tem ondas digitais, todo mundo digital interno ao computador, e quando a gente sai para o mundo externo, quando a gente vai para a parte de rede, a gente pode ter tanto o mundo analógico quanto o mundo digital. Então, por exemplo, rede sem fio, tudo que a gente vai transmitir no ar, a gente transmite em cima de uma onda analógica. Então a gente precisa modular essa onda, transformar aquela nossa onda em digital numa onda analógica que vai carregar os nossos dados. O contrário da modulação é justamente a demodulação. Então ela vai transformar daí a onda analógica em digital para devolver para dentro do computador no destino. Então existem diversas formas de fazer. A primeira forma delas é a modulação em amplitude, ou AM, de amplitude modulada. O melhor exemplo justamente são as rádios AM. Elas usam esse tipo de modulação para transmitir os dados. Como é que funciona? O nosso sinal vai ter duas amplitudes diferentes. Uma amplitude para transmitir o bit 0 e uma outra amplitude para transmitir o bit 1. Frequência sempre constante. Então, como é que vai funcionar? Então, a gente quer transmitir um bit 0, a gente vai ter uma determinada amplitude para o nosso sinal. Próximo bit é 0, a mesma amplitude e a mesma frequência. Próximo bit é 1, a gente vai ter uma amplitude diferente para esse bit 1, mas a mesma frequência. Próximo bit é 1, de novo, amplitude maior e volta. Próximo bit é 0, a gente volta para amplitude menor. Próximo bit é 1, a gente volta na amplitude maior. Próximo bit é 0. Próximo bit é 1, a amplitude maior de novo. Então a gente tem duas amplitudes, uma que indica quando o bit é 0, outra que indica como o bit é 1. Como é que o receptor vai saber disso? Bom, o receptor o que ele faz, ele vai ter que procurar dentro de uma determinada faixa se ele acha as cristas das ondas ou os vales. Então se eu achar uma crista da onda dentro desse intervalo, eu achei que o meu bit é 1. Já se eu achar uma crista da onda dentro deste intervalo, eu vou achar que o meu bit é 0. Próxima forma de fazer é a modulação em frequência. Então, justamente, FM, frequência modulada. Aqui eu coloco a sigla em inglês para vocês, se vocês forem pesquisar alguma hora. É exatamente o contrário. Agora a gente não tem duas amplitudes, agora a gente vai ter duas frequências. Uma frequência para o bit 0 e uma frequência para o bit 1. A amplitude agora permanece sempre constante. Então lá na AM a gente tinha duas amplitudes e a frequência era constante. Aqui no FM a gente tem duas frequências e a amplitude é constante. Então vou transmitir o bit 0, eu vou ter o sinal com uma determinada frequência e uma determinada amplitude. Bit 0, bit 1, eu vou mudar a frequência do meu sinal. A amplitude continua igual, mas eu mudo a frequência. Bit 1, a mesma frequência do bit 1, mas a mesma amplitude de sempre. Bit 0, bit 1, bit 0, então uma para cima, uma para baixo, bit 1, 3 para cima, 3 para baixo. Então a gente tem sempre a mesma frequência e a mesma amplitude. Tem sempre a frequência variando, mas a amplitude constante. Como é que o nosso receptor vai saber se o bit que ele está recebendo é 0 ou 1? Ele vai ter que contar quantas oscilações ele faz dentro desse intervalo. Então, se eu só tiver uma oscilação para cima e para baixo, o meu bit é 0. Se eu tiver 3 oscilações, o meu bit vai ser 1. Logicamente, nos dois casos, ou em todos os casos que a gente vai ver, receptor e transmissor precisam saber, e isso já é definido a priori, quando você define qual é a rede que você vai usar, qual é o tamanho do intervalo do bit que você vai usar. Terceira forma de fazer. Terceira forma de fazer é um pouquinho mais complexa. A gente vai deixar tanto a amplitude quanto a frequência constantes. Então eu não vou variar nem a amplitude, nem a frequência. Eu vou variar o sentido que a minha onda viaja. Então se a minha onda começar para cima, o bit é 0. Se a minha onda começar para baixo, o meu bit é 1. Então voltando lá nos nossos bits, o meu bit 0, eu vou ter
a amplitude constante, a frequência constante, mas a minha onda começa para cima. Próximo bit é 0, amplitude constante, frequência constante, minha onda começa para cima. O próximo bit é 1, eu inverto a onda. Então ela começa para baixo, com amplitude e frequência constante, mas ela vai para baixo. Próximo bit é 0 de novo, minha onda continua indo para baixo, frequência e amplitude constante. Próximo bit é 0, eu vou agora inverter a onda de novo. Vai para cima, para baixo e volta. Próximo bit é 1, inverte de novo, para baixo, para cima e volta. Aqui inverte de novo e aqui inverte de novo. Então, amplitude e frequência constante, o que indica para a gente se a onda é um bit 0 ou um bit 1, é justamente o lado no qual a onda começa, se ela começa para cima ou para baixo. Então aqui vocês podem ver uma comparação dos três. Então, a SK é justamente o AM, FSK é o FM e o PSK é em fase, que em português às vezes vocês vão achar ele como PM. Essas são as três amplitudes básicas, as três formas básicas de fazer. O que todas elas têm até agora? Em cada intervalo de bit, cada intervalo de transmissão, a gente está transmitindo um único bit. A pergunta que veio para os pesquisadores e vem para a gente é possível melhorar isso? Se ao invés de eu transmitir um bit a cada intervalo, eu transmitisse 2. Então, por exemplo, se ao invés, quando eu transmito um bit a cada intervalo, eu tenho a minha onda, por exemplo, com 2 amplitudes. Mas e se eu não tivesse só a minha onda com 2 amplitudes? Eu tivesse a minha onda com 4 amplitudes. Eu poderia usar esta amplitude para transferir 0, 0, essa amplitude para transferir 0, 1, essa amplitude para transferir 1, 0 e essa amplitude para transferir os bits 1 e 1. Então, ao invés de a cada mudança eu transferir um bit só, a cada mudança que eu fizer na minha onda eu vou transferir 2. Então, seguindo esse conceito, a gente poderia pensar então em ter esta onda para transferir o bit 0, 0, esta onda gigante para transferir o bit 1, 1 e essa onda intermediária que transfere os bits 0 e 1. Grande vantagem, a gente transferiu os mesmos bits em metade do tempo. De novo, como é que o receptor vai conseguir saber o que ele está recebendo? Bom, agora ao invés dele ter que pesquisar somente 2 faixas aqui para tentar descobrir as cristas, ele vai ter que pesquisar 4 faixas. Então, eu reduzi pela metade o tempo, só que eu também dobrei a dificuldade para tentar entender, para tentar detectar as minhas ondas no receptor. Melhor, porque eu transmito muito mais, eu dobrei a minha taxa de transmissão, o hardware tem que ser muito mais sensível e, obviamente, ele fica mais caro. Então isso que a gente acabou de fazer é chamado de modulação em quadratura de amplitude, ou QAM. Então justamente o que a gente fez foi o que a gente chama de QAM4. A gente tem 4 amplitudes diferentes e a gente consegue transmitir então 2 bits de cada vez, transmitindo precisando de metade do tempo para transmitir os dados. E eu posso continuar com isso? Eu posso pensar, por exemplo, num QAM8, onde eu teria 8 ondas, um QAM16, onde eu teria 16 ondas e transmitiria 4 bits de cada vez? Bom, dá, mas dá para fazer melhor. A gente pode tentar juntar o QAM, ou juntar o AM, o QAM, com a modulação em fase, com o FSK. E o negócio fica mais ou menos desse jeito no QAM8. Então a gente pode pensar, e o jeito mais fácil de pensar é como se isso fosse uma constelação, onde a gente tem amplitudes, eu posso ter amplitudes e eu posso ter fases. Então, a amplitude vai dizer para mim quais são as alturas dessa onda. Aqui eu tenho 2 amplitudes, porque lembrando, a onda sempre tem uma crista e um vale. E eu tenho fases da onda, onde essa onda vai variar para a direita ou para a esquerda. Então aqui tem um exemplo justamente como ficaria o sinal no QAM8, transferindo agora 3 bits de cada vez.
Então, um exemplo para vocês de como fica essa constelação usando justamente só o AM, usando só a modulação em fase, juntando então o QAM4, e aqui a gente já está juntando o QAM16. Tá, e até onde dá para ir? Dá para fazer o QAM32, QAM64? Bom, dá para a gente ir, por exemplo, até o QAM256, onde em toda essa constelação a gente vai ter 256 pontos. Grande vantagem, agora a cada intervalo de bit a gente não vai transmitir 1, 2, 3, a gente vai transmitir 8 bits a cada intervalo. Essa é a grande vantagem. E onde eu vou usar isso? Bom, só para ter um exemplo para vocês, a NET usa isso em todas as transmissões dos canais digitais deles. Então todos os canais digitais da NET hoje, na TV a cabo, os de alta definição, operam justamente em QAM256. Cada intervalo de bit eu transmito 8 bits, eu transmito 1 byte de cada vez. Então, problemas. Os pontos dessa constelação ficam cada vez mais juntos. Então, pode ser que, se eu estiver transmitindo esse ponto e aconteça um erro, aconteça uma interferência, a minha onda venha parar neste outro ponto aqui, quando eu for detectar. Isso é um problema, porque eu simplesmente alterei o meu dado. Então, o hardware tem que ser cada vez mais sensível e, obviamente, cada vez mais caro. Aqui eu preciso conseguir detectar 256 pontos ao mesmo tempo. Então, para cada intervalo daquele, eu preciso identificar aonde a minha onda veio parar, aonde a minha onda está parando, e desse ponto conseguir entender na hora um byte inteiro. Mas tem uma grande vantagem. O QAM, qualquer um deles, desde o QAM4 até o QAM256, ele tem o que a gente chama de correção de erro. Ela é implícita e automática, não precisa de nada de interferência do usuário. O que significa isso? Significa que se a minha onda bater aqui, em outras modulações eu não sei o que ela é. E eu simplesmente digo, bom, eu não sei. No QAM, o que o hardware faz, o que os protocolos de hardware, a implementação de hardware faz, é aproximar isso para o ponto mais próximo que tiver. Isso permite com que eu consiga corrigir diversos erros automaticamente já em hardware sem precisar de nenhum auxílio do usuário. E essa é uma das poucas modulações que permite que a gente faça isso direto, de presente. Isso é uma grande vantagem, porque cada vez que você consegue corrigir um erro, é uma mensagem a menos que você precisa reenviar. Porque qualquer problema que a gente tenha em qualquer transmissão até agora, significa reenviar a mensagem. Então aqui, se eu conseguir corrigir o erro, desde que eu corrija certo, é uma mensagem a menos que eu vou precisar enviar. Bom, por hoje é isso. Obrigado a todos e até mais.